E aí, galera, como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Eu me chamo Ana Paula Araújo e eu vim falar com vocês hoje sobre mais um livro, gente. Para tudo. Esse é O Louco Amor, do Francis Chan. É fantástico. É um livro muito fora da caixa, né? Não tem uma escrita tradicional. Sabe aquela pessoa que não tá ligando pra nada? Ela não quer saber, não quer vender muito, ela não quer ficar conhecida, ela não tá preocupada se você vai gostar ou não vai gostar. Esse autor que escreveu esse livro. Eu acho que foi o primeiro livro dele. E a temática que ele traz é bem interessante, a linguagem dele é muito fácil de entender também. E ele vem trazendo várias vezes, tipo assim, talvez você não termine esse livro, talvez você nem termine esse capítulo, né? Para tudo que você tá fazendo agora, vai orar. Não fala assim, leia mais, você precisa desse livro pra viver, você precisa desse livro pra sua vida mudar. Não tem nada disso, entendeu? Pelo contrário. Ele vai te desafiar o tempo todo, vai jogar sua cara, suas misérias, entendeu? Eu achei fantástico, assim, gostei muito quero ler mais livros dele. E eu achei bem interessante essa questão dele, ele às vezes vem trazendo um capítulo, né, falando. E, gente, para tudo. Ora, vai orar. Fala com o Senhor sobre isso. O que tá no seu coração? O que tem rondado a sua alma? Vai, expõe pra ele, seja sincero. E pra você parar, você realmente para e vai, sabe? Porque, tipo, não faz nem sentido você continuar. Você, tem que fazer isso, cara. Porque isso tá mexendo muito com a minha mente, assim. Então, você para e vai colocar diante do Senhor. Então, é um exercício bem interessante e muito importante da gente. A gente alinhar essa questão da leitura com a oração. E por que Louco Amor? Aqui no prefáciozinho do livro, eu acho que é prefácio, né, gente? A pessoa fala tanto de livro e não conhece as partes do livro, tem que estudar sobre isso. Ele vem falando que, se chamando de Cupido, né? Como se fosse alguém que fosse nos fazer amar outra pessoa, que seria Deus, né? Então ele vem trazendo essa ideia desse amor louco que precisa permear a nossa vida, que precisa ser o maior amor que a gente tenha, né? E a Bíblia fala disso, então ele vem trazendo essa temática no livro. Fala da nossa dificuldade de aceitar esse amor e viver nele. Porque se eu te perguntar se Jesus te ama, você vai falar, claro, Deus me ama, Deus se importa comigo. Você acredita realmente nisso? Você vive essa verdade? Né? Porque entre saber e viver é uma parada bem, né, diferente. Então, ele vem trazendo esse desafio, né? Porque se a gente ama mesmo sempre, por que a gente vive essa vida morna? Por que a gente é autossuficiente? Por que a gente vive com ego desse tamanho? Por que a gente tem tanto medo do sofrimento? Por que a gente é tão displicente? Entrega tão pouco pro Senhor, que é dono de tudo. Entrega só, aí muitas vezes o resto, as migalhas para ele, que merecia tudo que a gente tem, tudo que a gente é. Então ele vem assim, enfiando o dedo na ferida, sabe? Eu vou citar algumas partes do livro para vocês ficarem impressionados também e se animarem para ler. Porque eu já trouxe resumos de livros aqui, mas eu prefiro trazer um apanhado para te estimular a ler, né? Porque eu posso falar que 3 horas, 4 horas não vai ser igual você ler o livro. Ele vem trazendo um tema, né? Tipo, gente, olha essa realidade. A gente só quer, na verdade, passar por mudanças que possam alterar nossa salvação. Por isso que tem tantas perguntas. Se eu me divorciar, eu sou salvo? Você salvo? Se eu sentir vergonha de falar de Jesus para alguém, essa pessoa vai para o inferno, ou eu pro inferno também, porque ela vai ser condenada? Preciso ser batizado para ser salvo? Se a pessoa cometer suicídio, ela vai para o inferno? Então, assim, se essas coisas tirarem a minha salvação, eu vou fazer. Mas se não, pra que eu vou fazer? Então ele vem e fala sobre isso, né? Em cima dessas questões que a gente muitas vezes tem. Para mim, essas perguntas constituem uma tragédia, pois revelam muito sobre a situação do nosso coração. Elas demonstram que nossa preocupação é muito maior com a garantia do céu do que com o amor pelo rei. Cacetada, né? Então, tipo assim, a gente não tá preocupado em agradar o coração do Pai, né? De viver nesse amor, de amar as pessoas, né? Como amamos ao Senhor, como amamos a nós mesmos. E a gente quer só ticket de entrada. A gente não tá preocupado com os outros. Isso é muito ruim. Isso mostra como está o estado do nosso coração. E ele fala muito sobre a nossa relação com o nosso pai terreno, com o Senhor, com Deus, que muitas vezes é afetada, porque a primeira referência que a gente tem de pai, né, de paterna, é o nosso pai biológico, ou adotivo, ou a figura paterna que a gente tem.
E geralmente essa figura é bem ruim, né? Às vezes é bem péssima, na verdade. Então a gente reflete em Deus essa imagem que a gente tem de pai. E isso vai ser ruim, porque por melhor que seja, Deus é muito melhor do que o seu pai. E por pior que seja, ele não vai se comparar, ele continua sendo muito superior. Então isso atrapalha muita gente. Ele fala que ele viveu isso também, então a própria experiência de trazer essa visão de pai, né, que ele teve para Deus, isso foi ruim. E teve que haver essa desconstrução para ele chegar ao Senhor como ele realmente é, né, como pai perfeito. E ele faz essa relação do amor, né? Se a gente ama mesmo, quais são as nossas ações que refletem esse amor? O que esse amor tem gerado, né, de concreto? Porque é muito fácil eu falar que amo alguém, né? Mas não faço nada por esse amor. Não faço nada para que esse amor seja... para que esse amor cresça, para que esse amor seja fortalecido, né? Porque falar é fácil. Difícil é você praticar, difícil é você manter e regar todos os dias. E o amor, naturalmente, ele vai gerar ações. Se a gente fala que ama e não age, é porque a gente não ama, né? E a Bíblia fala que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se você fala que ama o Senhor e vive uma vida de pecado, não que você não vai pecar, todo mundo peca, mas vive conscientemente no pecado, você não ama o Senhor. Então, não fale que ama porque você não ama, né? Essa não é uma verdade. Se a gente ama o Senhor, a gente precisa olhar para as pessoas como imagem dele. Porque todos são. Ele não me ama mais do que ama um mendigo, uma prostituta, um ladrão, um político, né? Ele ama todos iguais. Não é porque você é salvo que ele ama mais você do que ama o outro. Esse amor é incondicional. Então, quando eu olho para o outro, eu não posso olhar de forma seletiva, porque ele é a imagem de Cristo também. Então, eu preciso amá-lo como o Senhor ama. Ana, mas eu não consigo. Peça a Deus, meu filho, porque sozinho você não vai conseguir mesmo, não. Naturalmente, a gente não consegue. Né? Naturalmente, a gente só vai amar quem ama a gente e quem trata a gente bem. Porque se quem ama a gente também trata a gente mal, a gente vai deixar de amar. Vai começar a odiar. Então, só o Senhor para gerar esse amor verdadeiro no nosso coração. E ele também fala sobre a gente entregar migalhas para o Senhor. O Senhor nos entregou tudo. Ele entregou seu único filho, né? Ele sacrificou o único filho dele em nosso favor para que a gente tivesse acesso a ele. E por que a gente entrega a resta para o Senhor? Essa parte é bem forte, né? Porque que é o pior do seu tempo, né? O que sobra do seu dinheiro, o que sobra da sua disposição, né? Muitas vezes você vai cansado, você dá seu dízimo, às vezes quando dá é com muita dificuldade, né? Tiver que dar uma esmola para alguém, você vai dar 50 centavos, R$1. Não estou dizendo que você tem que dar tudo, mas você está fazendo isso para o Senhor? Ou está fazendo para apaziguar a sua consciência, né? Esse tipo de coisa que ele fala no livro, entendeu? Então, se você gosta de desafios, é uma ótima opção de leitura. Falando disso, não é que você tem que trabalhar para o Senhor 24 horas por dia, entregar todos os seus bens para Ele, mas fala de uma entrega de coração integral, sabe? Uma entrega de dedicação completa, de amor completo a Ele. E a partir disso, Ele vai guiar você. Se você precisa vender todos os seus bens e dar aos pobres, né? Como ele falou para o jovem rico, para ele era necessário. A gente não vê Jesus falando isso com outra pessoa na Bíblia. E para ele era necessário. Então, se ele tivesse ouvido, ele teria desfrutado de tudo, teria andado com o Senhor. Então, para cada pessoa vai ser pedido algo. Então, a gente está disposto a entregar? Então, fica aí, né? A reflexão para você que não leu o livro, mas já está sofrendo. Olha outra citação do livro aqui, página 122. Contudo, Deus não nos chama para viver no conforto. Ele nos convoca a confiar nele de modo tão completo que perdemos o medo de passar por situações arriscadas. E isso, situações arriscadas, ela abrange muitas coisas, né? O medo da rejeição, do abandono, o medo de ficar sem dinheiro, o medo de ficar sem casa, né? Isso bloqueia muita gente, porque por tentar se proteger o tempo todo de várias formas, a gente deixa muito o Senhor e o Evangelho. Então, assim, ele tira esse medo, né, da própria morte, né, que a Bíblia fala. Ele livrou aqueles com medo da morte,
viviam escravizados, né? O medo nos escraviza. Estava tratando sobre isso, inclusive, com a terapia ontem. Que bloqueia a gente, é terrível, a gente precisa enfrentar. Outra citação do livro, página 124. Da mesma forma, cada um de nós recebe diferentes dons e talentos concedidos pelo Senhor. O que mais importa é como usamos o que recebemos, e não quanto ganhamos ou o que fazemos em comparação aos outros. O mais importante é que nos entreguemos a Ele. Então, independente de quantos talentos você recebeu, importante é o que você faz com isso. Não é se você ganhou mais que o outro, não é se você ganhou um, outro ganhou 5 e você ganhou pouco. Não importa a quantidade, importa o que você faz com isso, né? Isso é que Deus vai requerer de você, né, lá no final. Então, assim, gente, tá sentindo, né, o teor do livro, né? Ele fala uma coisa muito interessante, que são pessoas cheias do Espírito Santo que vão transformar a igreja. Às vezes a gente espera uma intervenção do Espírito Santo, o Espírito Santo vai vir aqui, vai transformar todo mundo, e vai ser perfeito, e vai ter o avivamento. Ele fala dessa questão de cada um, né? É fácil a gente pegar e falar, minha igreja é assim, minha igreja é assada, a igreja de Cristo é desse jeito, e teve escândalo tal, problema em tal igreja. O problema são as pessoas, não é a igreja. Gente sem caráter, problemática e pecadora tem em todo lugar, não só dentro da igreja. Só que, lógico, que as coisas que acontecem na igreja vão ter uma divulgação muito intensa, né? Porque o inimigo, ele é fera nisso, né, gente? Ele quer expor, quer humilhar, né? Se aproveita das nossas misérias para poder se vangloriar aí. Mas o Senhor é poderoso, né? Para restaurar, para transformar qualquer circunstância, né? Em nome de Jesus. Não cabe a nós julgar o outro, né? A gente não é juiz, o Senhor não nos constituiu juiz para isso. Então, ele fala dessa responsabilidade individual, né? E eu vi isso um tempo atrás, isso marcou muito. Não é uma coisa que vai acontecer, avivamento não é uma coisa que vai acontecer de repente. Ela começa individualmente, cada um no seu quarto, né? Vivendo uma vida diante do Senhor, buscando Ele, incendiando individualmente. E quando elas se encontram, elas viram uma tocha, né? Viram uma fogueira maior. Então, exige uma responsabilidade individual de cada um, né? Individual, né, de cada um mesmo, mas exige uma responsabilidade aí de cada pessoa, né, com a própria vida. Isso tira do foco da gente culpar o outro, né, porque se a nossa vida tá do jeito que tá, a culpa não é do outro, é nossa. Porque a gente é adulto. Uma criança, ela não tem domínio, né, ela não tem escolha, mas um adulto tem. E muitas vezes está aprisionado a problemas, a traumas, a pecados, e a gente vai culpar Deus por isso, ou as pessoas, a culpa é nossa. Então vamos pedir perdão, né? Pedir o Senhor para transformar, para restaurar a nossa vida, a nossa vontade, e nos transformar e mudar nossas circunstâncias de acordo com a vontade dele também. E ele faz um desafio forte, fala de uma coisa bem, sim, bem profunda também. Fala muito sobre morte, né? Tipo assim, cara, se você fosse morrer semana que vem, ou amanhã, entendeu? Como que você encarar seu dia, sua vida? Né? Se você fosse morrer amanhã, você trabalharia hoje? Você faria as coisas que você planejou fazer hoje? Elas são importantes assim? Né? Eu já ouvi isso várias vezes, né? E quando eu ouvi isso, quando eu trabalhava, esse trabalho comum, né? Eu falei assim, é ruim que eu vou trabalhar, hein? Uma semana, se eu soubesse, eu não ia mais. Tipo assim, por quê? Porque aquele trabalho não faz sentido. Ele não tem propósito. Então, o que eu tô fazendo nesse trabalho? Estou trabalhando para ganhar dinheiro, para pagar as contas? Então você não tem satisfação, aquilo não te dá propósito de vida. E você só vive ali, né? Sobrevive. Então, fica a reflexão aí. O vídeo ficou grande, mas é um livro que traz muito isso. Cara, olha para você, sabe? Foca no Senhor, tá? Esquece o redor, né? Como você tem vivido, como você tem encarado, como tá seu coração? Em cima dessa reflexão também, né? Tipo, eu continuaria fazendo o que eu pretendo fazer nesse dia, nessa semana, se eu fosse morrer logo. Se você voltar hoje, eu quero ser achado da forma que eu tô, né? Porque a gente projeta a volta pro Senhor para muito longe, né? Não, daqui muitos anos, aí até lá eu já mudei, já melhorei, né? Eu vou estar mais perfeito, e aí vai ser melhor para eu ir pro céu, né? Eu tô jovem ainda também, se eu estivesse morrendo, né, talvez eu mudasse mais. E a gente não sabe, né? A gente pode voltar amanhã.
Eu posso morrer amanhã também. E aí? É desse jeito que eu quero ir pra ele? Não que você vai chegar a um ponto de ser perfeito, mas o que você tem vivido hoje, o que você tem feito hoje, a intensidade, a forma que você tem buscado a ele hoje, é o seu máximo? É o seu melhor? Então fique aí, gente, com essas perguntas, com essas coisas desafiadoras. Eu li o livro, já tem alguns meses que eu terminei esse livro, e olhando o resumo ainda sofro, sabe? Fica aí pra você também esse sofrimento, essas reflexões. E a indicação de livro, né? Deus abençoe. Até a próxima. Eu vou te parar por aqui, né? Não tem mais o que ser falado. Fiquem com Deus, gente. Até a próxima.